Olá, vamos falar agora sobre a execução fiscal, Lei 6.830 de 80. Nos dois próximos blocos, vamos tratar do procedimento geral, das principais características da Lei de Execução Fiscal, perpassando por toda a lei, desde o artigo 1º até o artigo 40, e vamos tratar de algumas questões de concurso sobre o tema, questões de concurso atual. Como vocês já sabem, a execução fiscal é uma ação exacional, uma ação de iniciativa do fisco, em que há um procedimento da relação tributária em que nasce a obrigação através do fato gerador. O fato gerador, essa obrigação, ela é constituída pelo lançamento em regra. Após a constituição, dá-se um prazo ao contribuinte ou responsável para pagar o tributo. Caso ele não pague, a inscrição em dívida ativa, com a certidão de dívida ativa, se forma o título executivo extrajudicial que vai dar capacidade para que se intente a ação de execução fiscal. Então veja, essa cobrança judicial da dívida ativa, ela se aplica a todas as entidades federativas, a todos os entes federativos, tanto à União, aos estados, ao DF, como aos municípios, também como às autarquias, ok? Então veja, ela foi editada com o fim de regular a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em geral, e aqui é importante que ela abrange tanto dívida tributária como dívida não tributária. Então a Lei de Execução Fiscal, ela também serve para a cobrança de aluguéis, a cobrança de dívidas no que concerne a dívidas de royalties, a dívidas de preços públicos, de tarifas. Então, todas as dívidas que um particular tem perante o fisco ou uma pessoa jurídica, essas dívidas vão ser pagas, se for necessário, através da Lei de Execução Fiscal, pela utilização da Lei de Execução Fiscal. Veja aí, num procedimento geral, que as partes no processo de execução fiscal são o exequente e o executado. O exequente é a Fazenda Pública e o processo se inicia por meio da petição da Fazenda Pública, objetivando a satisfação do seu direito ao pagamento da dívida. Sem o pagamento do débito, o que é muito comum, é muito comum, o pagamento do débito logo inicialmente é o que mais ocorre na prática, faz a penhora de bens do executado e sua intimação para a oposição dos embargos à execução num prazo de 30 dias. Então verifique que para se ter o direito ao embargos à execução, o executado tem que garantir o pagamento da dívida tributária ou não tributária. Transcorrido esse prazo, veja se não houve oposição dos embargos, a conversão desta penhora em dinheiro efetua-se em regra por meio de leilão, que é a transferência da propriedade do bem para um terceiro adquirente. Esse procedimento de transferência de propriedade ou alienação judicial sucede à penhora, desde que o executado devedor, claro, como eu já disse, não oponha à execução os embargos. Ele também pode opor a exceção de pré-executividade, que não necessita de garantia. Vamos ver os casos também da exceção de esse tipo de impugnação chamada de defesa heterotópica. E não havendo oposição, o procedimento é automático. E aí temos avaliação, publicação dos editais, lavratura em 24 horas após o leilão do auto de arrematação. Quando se tratar de bem imóvel, o arrematante irá ao cartório de registro de imóveis com a carta da arrematação e efetua a respectiva transcrição. E hoje, dependendo do edital de leilão, se também a jurisprudência do STJ é no sentido que se no edital de leilão o arrematante tem que pagar o tributo, vai ele a esta possibilidade também. Então veja que a jurisprudência do STJ, inclusive sobre o ponto da responsabilidade tributária e por sucessão, se o edital já especifica que quem arrematar irá pagar o tributo.
E o STJ entende que sim, que pode vir a ser o caso. Isso foi cobrado, inclusive, numa prova de juízo federal bem recente. Então veja, vamos agora falar das principais características da lei de execução fiscal. Eu enumerei aí 40 características, vamos uma por uma, fazer, perpassar por essas características que são as cobradas no nosso mundo dos concursos públicos. A primeira aí, se faculta que a certidão de dívida ativa seja preparada e numerada por processo manual, mecânico ou eletrônico. Segunda característica aí principal, artigo 6º, parágrafo 1º, a petição inicial será instruída com a certidão de dívida ativa, que fará parte integrante como se estivesse transcrita. Então veja que aí é fundamental, é um requisito, inclusive, da petição de execução fiscal, como você viu comigo no início desse bloco, a questão de toda a relação jurídica tributária que, para se intentar com a ação de execução fiscal, tem que existir a inscrição em dívida ativa e a obtenção da certidão. Veja a terceira característica aí, a petição inicial e a certidão da dívida ativa poderão constituir documento único, preparado até mesmo por processamento eletrônico, que é hoje o dia a dia, né? É muito comum, né? Na maioria dos estados já está instalado esse procedimento eletrônico, tanto da certidão de dívida ativa, como da petição por meio do PGE, Processo Judicial Eletrônico. Ok? Isso é importante. Veja a quarta característica, a produção de provas pela Fazenda Pública independerá de requerimento na petição inicial. O valor da causa será o valor da dívida constante na certidão, com os encargos legais, claro. Aqui são cobradas as multas, todo tipo de multa que o contribuinte ou o responsável está devendo. Então, todos os encargos legais são colocados também, né, acrescentando o valor da causa. Veja que, segundo o princípio da economia processual, evita a repetitiva conclusão dos autos para a prolação de despachos ordenatórios de autos cuja sequência é óbvia e vai desde logo implicitamente admitida ao deferimento da inicial. O artigo 7º aí tentar facilitar, diminuir um pouquinho da formalidade exacerbada do processo civil. A citação por via postal, né, em regra, veja que é facultada, existe a faculdade, a 12ª característica aí, existe a faculdade de se pagar a parcela da dívida e garantir a execução pelo saldo sobre o qual recai a controvérsia, ou seja, se ele deve R$1 milhão, se tem condições de fazer o pagamento de 600 mil e continuar a outra parte do pagamento da dívida com o procedimento normal da execução, com a garantia, oferecimento de embargos e assim por consequência. Veja que a intimação da penhora será feita mediante publicação na imprensa oficial do ato da juntada da penhora nos autos. 14ª característica importante, a avaliação poderá ser efetuada pelo oficial de justiça, artigo 13 da Lei 6.830. Vamos à 15ª característica, o registro de penhora independente de novo despacho, para facilitar e minimizar o formalismo de mandado ou de pagamento de custa ou de outras despesas, será efetuado mediante contrafé e cópia do termo ou auto de penhora. Isso é importante. Uma característica que você já sabe, está no artigo 16, e a 16ª característica, o prazo para o embargo será de 30 dias. Veja que esse prazo, comumente, quando se cobra a execução fiscal, ele comumente é cobrado na prova. Preste atenção, prazo para embargos é de 30 dias. Haverá dispensa de audiência, o que é o mais comum, porque se a matéria é de direito, não há controvérsia fática, então, normalmente se dispensa a audiência e o procedimento é todo sem audiência, sem necessidade de comparecimento pessoal do procurador do Distrito Federal, do procurador estadual, do procurador municipal ou do procurador da Fazenda Nacional, né? Veja que se estabelece o que já ocorre na praxe forense com relação à intimação do procurador, artigo 25, parágrafo único. Se antes da decisão de primeira instância for a inscrição cancelada, extingue-se a execução fiscal, isso é importante, né? Se
a inscrição aí de dívida ativa é cancelada, é aquele mesmo procedimento que nós estudamos no Código Tributário Nacional, artigo 213. A omissão de qualquer dos requisitos da dívida ativa pode gerar a nulidade. Essa nulidade relativa, caso se ocorra a sentença dos embargos à execução, ou seja, a decisão de primeira instância, não se pode mais sanar essa nulidade, e aí ela vira absoluta, como você já viu aqui em questões de concurso. Veja que o STJ entende que sobre a impossibilidade de se modificar o sujeito passivo, porque aí não estaria modificando a dívida ativa, mas sim o lançamento propriamente dito. Então pode-se corrigir erro formal, pode-se corrigir erro material até a decisão de primeira instância, até a sentença dos embargos, mas não pode, em hipótese nenhuma, modificar naquele momento para sanar, segundo o STJ, o sujeito passivo. Facultam-se as publicações dos atos processuais, resumidamente, ou reunidas num só texto, referentes a diversos processos. 24ª característica, permite-se a reunião de processos contra o mesmo devedor. Veja aí, vamos continuar essas características no próximo bloco, mas vamos aqui resolver duas questões importantíssimas de concurso. Veja aí, questão de juiz federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Deve ser cobrado judicialmente por meio de um processo distinto da execução fiscal a dívida de um inquilino para com o fisco federal, ou seja, a dívida de um aluguel para com o fisco federal. É claro que esse enunciado é incorreto, porque você viu que tanto a cobrança das dívidas tributárias como a cobrança das dívidas não tributárias se faz por meio da ação de execução fiscal, Lei 6.830 de 80. Então, falso o enunciado. A dívida de um inquilino para com o fisco federal constitui dívida ativa da Fazenda Pública, podendo ser cobrada por meio da ação de execução fiscal, nos termos aí do artigo 1º. Próxima questão. Constituem dívida ativa da Fazenda Pública os créditos de natureza tributária, como os provenientes de impostos. Veja que a classificação tributária dos impostos hoje é quinária, como você já estudou aqui: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais. Dentro das contribuições especiais temos as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições corporativas e a contribuição de iluminação pública, sendo que, adequadamente, parte da doutrina e já decisões do STF separam as contribuições sociais das contribuições de seguridade social, colocando as contribuições de seguridade social como diferentes das contribuições sociais, uma vez que as contribuições de seguridade social são aquelas únicas que têm um regime diferenciado do artigo 195 e que, por exemplo, não precisam observar anterioridade anual. Já as outras contribuições sociais, elas devem observar as anterioridades, tanto anual como nonagesimal. Então veja que as contribuições sociais aí seriam um gênero que teria uma espécie particular com um regulamento, com um regramento próprio, que seriam as contribuições de seguridade social, que tem um regramento específico do artigo 195 da Constituição. Então veja essa questão. Como os impostos e os créditos de natureza não tributária, como os decorrentes das multas por infração a dispositivo da CLT. Perfeito. Vocês já sabem que a cobrança da dívida ativa, tanto tributária como não tributária, é feita por meio da Lei de Execução Fiscal. Por isso, esse item está correto. Um forte abraço.